Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história de transformação que é simplesmente incrível. E o mais interessante, não é nenhum mito antigo não, é uma história real que aconteceu bem aqui, no coração do Brasil. Esse foi o apelido que deram para um homem chamado Zezito, um verdadeiro herói local, que, segundo diziam, tinha um tipo de magia especial. Mas olha, não era fantasia não. A magia dele teve um impacto muito real, muito tangível. Chegou a criar 175 empregos, transformando completamente a economia da comunidade dele. Tá, mas como que uma pessoa comum consegue se tornar uma lenda local? Para a gente entender essa jornada do Zezito, podemos usar uma ferramenta super poderosa, uma estrutura que tem sido usada para analisar mitos e histórias há séculos. Que é a famosa jornada do herói, e a vida do Zezito, olha, segue esse roteiro clássico quase que perfeitamente. E tudo começa, como em toda boa história, num mundo bem comum. Vamos então para o comecinho de tudo e ver como essa história foi construída passo a passo. Toda jornada de herói que se preze começa com esses 3 passos. São eles que colocam o protagonista no caminho da grande aventura da sua vida. A história do Zezito começa exatamente aqui. Um mundo definido de um lado pelo amor da mãe, a dona Anita, e do outro pela autoridade bem rígida do pai. Pois é, um conflito bem doloroso com o pai acaba funcionando como um catalisador. Foi isso que forçou ele a buscar um mundo que fosse além daquele que ele conhecia, a buscar a própria identidade. E bem no momento em que ele mais precisava de uma direção, de uma orientação, um mentor apareceu. E ele veio na figura de um padre da cidade, o Padre Afonso. E aqui a história do Zezito nos mostra uma coisa fascinante. Personagens como o Padre Afonso geralmente representam o que a gente chama de arquétipos universais. E ele é um exemplo clássico de um deles. O Padre Afonso fez exatamente o papel do sábio. Ele não só ensinou habilidades práticas para o Zezito, como tipografia, mas também ajudou a moldar os valores, o caráter dele. Bom, aceitar esse chamado significou ter que cruzar uma fronteira, sabe? Entrar num mundo totalmente novo e, claro, cheio de desafios. E o contraste não podia ser maior. De um lado, o mundo que ele deixou para trás, que era regido pelo tempo do café, pela família, e do outro, a metrópole gigante de São Paulo que esperava por ele. Foi em São Paulo que ele enfrentou a sua grande provação. Foi uma série de testes. Ele teve que encarar a pobreza, a perda da mãe, mas também se adaptar à vida na cidade grande e ter muito sucesso profissional. Cada desafio foi forjando a pessoa que ele se tornaria. Depois de provar o próprio valor, ele finalmente encontrou a sua recompensa. E não foi só o sucesso na carreira, não. Ele também encontrou uma parceira para a vida toda, a Maria Helena. Mas veja bem, a jornada do herói não acaba no mundo novo. O grande final, o terceiro ato, é sempre a volta para casa. E foi uma mensagem de casa que deu início ao caminho de volta. O que é irônico é que ele foi puxado de volta exatamente para o conflito que deu início a toda essa aventura. E essa volta para casa leva ao clímax de toda a jornada. É uma espécie de ressurreição, sabe? Onde o herói renasce, já transformado, e finalmente consegue curar as feridas do passado. E é por isso que ele volta com o tal do Elixir, que nada mais é do que a sabedoria, o poder, as habilidades que ele ganhou na jornada e que ele agora usa para transformar o mundo de onde ele veio. Quando a gente para e olha para essa história toda, a gente vê que a vida do Zezito foi povoada por essas figuras, esses arquétipos poderosos e universais. A história dele mostra que esses arquétipos não existem só na ficção, né? Eles são os papéis que as pessoas representam na vida de todos nós. E isso nos leva à parte final e, com certeza, a mais pessoal de toda essa análise. A pessoa que fez essa análise toda, que compartilhou essa história, revela no final que esse herói épico, o Zezito, é o próprio pai dela. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se a jornada do herói é um padrão que acontece em todo lugar, quem são os heróis anônimos que vivem bem aqui, do nosso lado? Talvez essas jornadas épicas estejam acontecendo ao nosso redor o tempo todo. A gente só precisa saber como olhar.